vai ser tudo para a glória do Senhor. Quando você cuida do Senhor, Ele sempre vai cuidar dos seus. Então, Deus é Deus. Abra aí a sua Bíblia, em Mateus, capítulo 4. Só um minutinho. Eu só marquei aqui, não marquei a referência, deixa eu só achar aqui, tá bom? Mateus capítulo 4, versículo 19. Disse Jesus: segue-me e eu vos farei pescadores de homem. Repete comigo. Disse Jesus: segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Feche os seus olhos. Pai, te damos graça por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Te damos graça pelos testemunhos. Te damos graça por tudo aquilo que o Senhor já está operando em nós e através de nós. Mas como nós temos orado, como nós temos propagado, como nós temos dito, o Senhor é uma fonte inesgotável. E eu sei, eu tenho absoluta certeza que esta fonte está aqui. Porque a tua palavra diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. Eu sei que o Senhor está presente aqui. A minha oração, o meu clamor, é que esta fonte continue jorrando coisas do céu e da eternidade sobre as nossas vidas. Que nós possamos ser atingidos pela enxurrada do poder do teu evangelho. Senhor, eu como ministro me coloco, me rendo aos seus pés, te pedindo perdão, te pedindo misericórdia, que não seja eu, mas sim seja o Senhor. Hoje nós começamos uma série a respeito da propagação do teu evangelho. Que esta palavra, que essas ministrações, essas séries, esses domingos, algo sobrenatural venha acontecer em nós. Que nós possamos entender o princípio e a causa do evangelho. Como nós cantamos semana passada, o seu nome, o seu evangelho mexe conosco.
que esta verdade venha mexer em nós, e que nós sejamos marcados de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Como eu orei, hoje estamos dando início a uma série de ministrações que vamos falar sobre a propagação do Evangelho. Acabamos de ler um texto em Mateus capítulo 4, versículo 19. Deixa eu arrumar aqui o meu esboço. Pronto. Diz o próprio Senhor Jesus dizendo: siga-me, e eu vos farei pescadores de homens. Há 15 dias atrás estávamos em uma reunião pastoral, e algo que ficou muito claro, algo que nós detectamos, foi que nós, como igreja, em algum percurso, por algum momento, nós deixamos de falar, deixamos de ensinar a respeito do poder das boas novas, do poder do Evangelho. E eu, em nome dos pastores, eu em nome da liderança, eu como pastor sênior desta igreja, eu peço perdão para a igreja. Porque uma coisa que nós aprendemos e entendemos que a igreja se move conforme os ensinamentos da palavra a qual nós damos nos cultos, nas escolas, nas aulas, e durante um período nós negligenciamos, podemos dizer, isso. Deixamos de ensinar, deixamos de orientar, e desde então nós temos, se vocês têm percebido, nós temos orado, só um minutinho, não vou derrubar, pronto. Nós temos orado, nós temos clamado, nós temos profetizado, que Deus vai gerar algo sobrenatural nas nossas vidas. Eu só esqueci de falar um recado, e esse algo sobrenatural nós temos feito alguns atos proféticos juntos com algumas igrejas. Terça-feira às 20 horas, você que é do discipulado é convocação. Você que faz parte do discipulado é convocação. Você que sente no seu espírito, terça-feira às 20 horas nós estaremos em um ato de exaltação a Jesus, exaltando o altar de Jesus. Nós colocaremos todos os nossos instrumentos ali no estacionamento e vamos fazer um período de adoração profética e orações proféticas sobre a nossa família, sobre o nosso bairro, sobre a nossa geografia. Então você é o nosso convidado. Você que tem fome e sede de Jesus, você que tem fome e sede daquilo que Jesus está fazendo, esteja conosco. Vai ser um momento de oração, vai ser um momento, nesta terça-feira vai ser 2 locais simultaneamente. Nós estaremos aqui, o pessoal da sacerdote vai estar ali, e no próximo ato nós estaremos em 3 pontos. Estaremos aqui, o pessoal da sacerdote aqui, e provavelmente o pessoal da casa lá no Santa Mônica. E depois nós vamos propagando, em nome de Jesus. Vai chegar um dia que mais de 50 igrejas de Pirituba, o dia marcado, a hora marcada, estará levantando um altar de adoração nesta geografia. Amém? Uma coisa que nós temos falado, irmãos, igreja não é concorrente uma da outra. Igreja é parceira para o reino de Deus. Por isso que eu digo, irmão, se você achar, esse pessoal da CIA é muito pesado, isso e aquilo, meu irmão, nós seremos os primeiros a orar e te abençoar, falar assim, irmão, procure uma igreja que você flua,
Procure uma igreja que você vai ser pescador de homem. Procure uma igreja que você vai cumprir a promessa e a vontade de Deus, e nós seremos o primeiro a orar e te abençoar. Amém? Então nós não temos problema, irmão. Nós acreditamos que Deus traz para a gente. Deus vai gerar uma multidão daqueles. Deus sabe quem vai trazer, Deus sabe quem vai enviar, Deus sabe com quantos nós vamos. O importante é nós entendermos. O importante é nós não sermos paralisados naquilo que Deus nos chamou para fazer. Por isso que nós começamos primeiramente já pedindo perdão, por nós não falarmos, por nós não ensinarmos. Domingo passado foi algo sobrenatural, falando a respeito do arrependimento, e nós se arrependemos, e depois do arrependimento, meu irmão, não é só choro. Depois do arrependimento é você levantar, bater o pó, como a diaconisa Angélica falou, bateu o pó, levantou, e vamos à guerra. O reino de Deus tem muito a ser expandido, o reino de Deus tem muito a ser tocado, o reino de Deus tem muito a ser propagado nos quatro cantos desta terra. E sabe com quem Deus conta? Levanta a cabeça, ou levanta a mão, põe a mão na sua cabeça, você. E esses dias, eu lendo este livro, eu orando, e Deus me trouxe um homem que foi um grande exemplo de entender e propagar as boas novas de Cristo. Já falei um pouco dele a respeito no discipulado. E a minha oração, nesses dias, já falei isso com o Fábio, Diácono Fábio, Diaconisa Vivi, que são os líderes da intercessão. Nós temos se mobilizado em oração, para que nós, como igreja, entendamos o poder do Evangelho da Cruz. Irmãos, e quando nós falamos da propagação, da evangelização, não tem a ver com o crescimento da igreja. A igreja cresce conforme a vontade de Deus, mas tem a ver com o propósito. E nós, estudando este texto, você vai entender plenamente que não tem a ver com quantidade, tem a ver com propósito. Fala assim: evangelização, propagação do reino, não tem a ver com números, tem a ver com propósito. Abra aí a sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 35 ao versículo 42, que fala a respeito deste personagem que nós vamos falar dele hoje a noite inteira. Hoje este personagem vai ser o personagem central da nossa mensagem. O Evangelho segundo João, um evangelho completamente diferente dos outros. Capítulo 1, versículo 35 ao versículo 42. Se você não achou, abra em qualquer lugar na Bíblia, faça uma cara de espiritual e olhe para o telão. Amém? João, capítulo 1, versículo 31 em diante, diz assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isto, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus o que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram ali o dia com ele. André, fala assim: André.
Não é o nosso André aqui do teclado não, tá? André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que o João dissera, o que havia seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse: achamos o Messias. Fala assim: André correu para o seu irmão Simão Pedro e disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E levou Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Amém? Este texto, este homem, me chamou a atenção por vários e vários motivos. Se nós observarmos João, André era um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. André foi um dos 12 apóstolos e o seu nome, por mais que ele seja filho, por mais que ele seja um hebreu, o nome dele é grego. André, que significa valente, viril, homem de verdade. Se você for ver as interpretação verdadeira de André, você já sabia isso sobre o seu nome? Significa homem viril de verdade. Ou seja, homem. Não pode mais falar assim, né? Pode. Fala assim: homem é homem. Eu não vou gritar não, tá? Da última vez eu quase fui aí. E mulher é mulher. André significa homem de verdade. Também, ele era chamado de protocletos, que é uma palavra também grega, que significa, olha só, o primeiro chamado. Ou seja, presta atenção, André foi o primeiro discípulo a ser chamado. Protocletos, o primeiro a ser chamado. André era filho de Jonas. No Evangelho de João, se nós acabamos de ler um texto, um evangelho diz que ele era filho de Jonas, e o outro texto diz que ele era filho de João. Calma aí que vai chegar lá, não tem contradição, né? Se você vê mais para frente, o próprio Jesus fala para Pedro: Pedro, tu é filho, você é Bar-Jonas, que significa filhos de Jonas. Segundo os historiadores, talvez possa ser um nome composto, Jonas João ou João Jonas, ou a palavra em hebraico traduzida para o grego, a palavra hebraico significa, pode ser que a mesma palavra do hebraico traduzida para o grego tem o mesmo significado. João é Jonas. Então não existe contradição na palavra, porque talvez enfim, tá vendo? Mas peraí, ele não é filho de João ou é filho de Jonas? O que é? Não. É só em questão, ou poderia ser um nome composto, ou poderia ser a mesma tradução da palavra hebraica traduzida para o grego. Amém? Aí você me pergunta: pastor, o que tem a ver isso com a pregação? Pergunta. O que tem a ver isso com a pregação? Ai, me ajuda aí, igreja. Pergunta aí: pastor, vamos lá, vamos fazer bonitinho. Pastor, o que isso tem a ver com a pregação? Tudo, não é brincadeira, nada. É só a questão de informação, porque muitas vezes, mas se você entender, traz um fundamento bíblico também. Porque muitas pessoas procuram pelo em ovo. Só precisa olhar para a Bíblia e ver uma vírgula, numa interpretação a vírgula está antes, a outra interpretação a vírgula está depois, já fala: tá vendo?
A Bíblia tem contradição. Olha, Jesus. Você vai com as suas contradições para o inferno e a palavra de Deus vai continuar sendo a palavra de Deus. Simples assim. Simples. Você vai com as suas contradições para o inferno e a Bíblia vai continuar sendo a palavra de Deus, inspirada, que transforma a vida e transforma a história. Ou seja, irmão, quer uma dica sobrenatural para a sua vida? Não paute a sua verdade, não paute a sua verdade, não paute a palavra de Deus na sua verdade, mas paute a sua verdade mediante a palavra de Deus. Não, mas a minha verdade, a palavra diz isso. Tudo bem. Você vai para o inferno com a sua verdade. Simples. Não é verdade, meu irmão. Eu estou lendo esse livro e isso mexe, sabe por quê? Porque hoje o evangelho está muito romantizado. Ah, não. Irmão, se você não aceitar Jesus, se você não quiser uma transformação genuína e verdadeira, sabe qual vai ser o seu caminho? O fogo e o ranger de dente. É verdade. O evangelho é a única coisa que pode transformar a vida. O evangelho é a única coisa que pode dar destino a uma pessoa. Aqui nós acabamos de ler uma história de uma pessoa que entendeu o evangelho e foi transformada de uma forma poderosa e sobrenatural. André nasceu em Betsaida, porém foi embora para Cafarnaum, e se tornou pescador de peixe, era empresário. Ele e o irmão dele tinham uma empresa de pesca. Quem era o irmão dele? Pedro. Ele era outrora discípulo de João Batista. Se você olhar aqui o texto é bem claro. Ele ouviu João Batista dizendo: vem ali o Cordeiro de Deus. O que ele fez? Rapidamente correu para servir o Cordeiro. Deixa eu te dizer, a nossa missão na terra sempre é apontar para o Cordeiro. João entendeu isso. E ele não fez discípulos para si, ele fez discípulo para Jesus. Porque a partir do momento que João fala para André, João Batista fala para André e para João, porque aqui depois, se você ver no texto, diz que os dois discípulos de João Batista ouviram sobre Jesus, correram e foram atrás de Jesus. Deixa eu te ensinar algo, talvez você tenha dúvida também. João Batista não é o mesmo João do Evangelho de João. Amém? Então, ele era discípulo de João Batista. Pedro também era discípulo de João Batista. Como eu disse, os dois discípulos que largaram tudo, ouviram João falando e largaram tudo. Segundo os historiadores, segundo a Bíblia, é que é bem o estilo da escritura de João, né? João nunca fala dele, ele sempre fala, lembra lá o discípulo que Jesus deitou a cabeça no ombro, tal. João, no evangelho dele, ele nunca fala, eu era que nem Pedro, ou Paulo falava muito isso. Mas, segundo a Bíblia e segundo o histórico, esses dois discípulos eram André e João, discípulo de Jesus, tá bom? E uma das coisas que chamam a atenção, André era um cara totalmente sistemático, estudado. Segundo os historiadores, André era um dos caras mais inteligentes dos 12 discípulos. Ele era perguntador, ele era questionador.
mas nunca ele ia de encontro a uma verdade de Cristo. André também fez parte, lembra dos 3 discípulos? Quem eram os 3 discípulos mais próximos de Jesus? Vamos lá. Quem? Vou te ajudar. Pedro, Tiago e João. Eram os 3 discípulos, se você vê lá no Monte da Transfiguração, tal. Mas debaixo desses 3, André era o 4, porque também tinha o grupo de 3 e tinha o grupo de 4. E André fazia parte deste grupo de 4. André se hospedou ou passou um período na casa de Jesus. Olha que interessante. Nesse texto a qual nós lemos, João capítulo 1, versículo 35 a 42, o versículo 39 mostra André na casa de Jesus. E quando você vai, e uma coisa que me chama a atenção, existe poucas coisas na Bíblia que relata a vida de André. Mas, porém, todavia, tudo que mostra sobre a vida de André são princípios sobrenaturais e fundamentais para que a gente se torne pescadores de homem. Se nós entendermos esses princípios, eu vou falar alguns princípios, Deus vai mudar a nossa história. André estava presente no Monte da Oliveira, quando Jesus revelou e trouxe a profecia lá em Marcos capítulo 13, versículo 1, 2, 3, versículo 3, versículo 4, que Jesus anuncia os finais dos tempos. André estava lá. André estava na multiplicação dos pães de João. André e Filipe, os 2 conterrâneos de Cafarnaum, eles foram as pessoas responsáveis para achar a criancinha com o pão e com o peixe. Ou seja, ele estava com um olho no peixe e outro no gato. Um pescador de homem está atento ao seu ambiente. André, na multiplicação dos pães, estava atento. André também participou da última Páscoa em Jerusalém. André estava presente na hora que Jesus subiu, teve a ascensão ao céu. André desempenhou um papel fundamental na igreja primitiva. Ele participou do crescimento, ele foi um missionário, ele foi um evangelista. O último relato de André na Bíblia está em Atos capítulo 6, versículo 2 e versículo 4, que ele é responsável para a propagação e a fundamentação da igreja primitiva. Aí acaba-se, biblicamente falando, os relatos da vida de André. Mas quando você vai estudar, as tradições nos dão muitos relatos poderosos da vida desse apóstolo. André foi um missionário. Ele pregou na Palestina, ele pregou na Capadócia, ele pregou na Turquia, ele pregou em vários outros países do Mediterrâneo. Sabe uma coisa que me chama a atenção? André foi um mártir de Cristo. E da mesma forma que o seu irmão se negou a ser crucificado, segundo a história, Pedro se negou a ser crucificado como Jesus. Ele fez um pedido: me crucifica de cabeça para baixo.
e André, ele chegou na cidade de Acácia, na cidade a qual ele foi constituído bispo, e foi pego pela perseguição. Em meio à perseguição ele não tinha medo, ele tinha ousadia, ele foi capturado, e quando ele foi capturado, ele fez a seguinte pedido, como seu irmão: eu não quero ser crucificado como meu Senhor. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e André foi crucificado, a cruz de André foi de formato de X. Até hoje, na história, a cruz é chamada Cruz de Santo André, que é uma cruz em X. Mas uma coisa que me chama a atenção é quando eu olho para a história deste homem que pouco é falado na Bíblia. Ele nos traz ensinos poderosos para se tornar um pescador de homem. O texto que eu li lá em Mateus capítulo 4, versículo 19, se você for ver o contexto, é Jesus falando para Pedro e André: larga tudo e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, André foi um grande pescador de homens. André era totalmente entusiasmado pela obra de Cristo. Como eu sei, quando você vai para o texto de João, ele tem a revelação exata de quem é Jesus. O que ele volta para fazer? Ele volta para sua casa, pega o seu irmão e fala: eu encontrei o Messias. O primeiro discípulo a ser chamado, a primeira coisa que ele sai de uma forma extraordinária, dizendo: eu encontrei o Messias. Ele sai apaixonado pelo Senhor. E a minha pergunta é: quantos de nós perdemos a paixão, o entusiasmo no meio do caminho? Quanto de nós não amamos mais os perdidos? Eu gosto de ver essas caras no auditório, porque é sinal que Deus está mexendo com a igreja, é sinal que nós precisamos entender que após o arrependimento, nós precisamos se posicionar como tal, se posicionar como resposta de Deus. André entendeu isso. André sai completamente mudado, apaixonado, e sai a pregar. E aí eu já quero desconstruir uma mentira que eu já orei aqui. Às vezes a gente acha: meu Deus, eu preciso pregar para uma multidão. A Bíblia diz que qual foi a primeira multidão de André? O seu irmão. Lembra que eu disse? Evangelismo, propagação do evangelho não tem a ver com quantidade, tem a ver com propósito. André nos ensina o poder do propósito da cruz. A revelação que ele teve foi tão poderosa, que ele não conseguia fazer mais nada a não ser falar daquilo que ele teve, daquilo que ele viu. E qual foi a maneira que ele falou? Ele foi totalmente, ele teve um entusiasmo do céu. É uma dica, meu irmão, você vai pregar o evangelho, como eu falei, irmão, às vezes você vai pregar o evangelho assim, ó: oi, irmão, tudo bem?
A vida está difícil, né? Mas Jesus quer mudar a nossa história. Irmão, quem vai se converter ouvindo isso? Você tem que falar, meu Deus, eu encontrei o Messias, Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, vem e veja. Eu tenho absoluta certeza, meu irmão, que aquilo que Deus quer fazer na sua vida, aquilo que Deus quer fazer na sua história, Ele quer que você seja um propagador daquilo que Ele tem feito. Nós acabamos de ouvir 2 testemunhos, não precisa pregar, só precisa viver. Se você precisa pregar muito, você tem alguma coisa errada, meu irmão. Se você precisa vir e mexe e falar, mas a palavra de Deus, Jesus isso, Jesus aquilo, tem alguma coisa errada. André só voltou e disse daquilo que ele experimentou. Eu encontrei o Messias, eu encontrei aquilo que era esperado, eu encontrei aquilo que Isaías falava, eu encontrei aquilo que Jeremias falava, eu encontrei aquilo que Davi cantava, eu encontrei o Messias. André é o exemplo claro de entendimento do reino. Sinceramente, quem já ouviu uma pregação de André aqui? Sem mentira. Eu fiz igual o pastor Bruno. Fui no YouTube. Sabe o que eu encontrei? Depois vou até te dar uma dica. O evangelho desenhado para criança. Vai contando a história e vai sair no desenho. Lindo, lindo, lindo. Foi a única coisa que eu encontrei. Mas quando a gente vai para a história deste homem, ele nos ensina princípios sobrenaturais. Ele tem a verdadeira revelação daquilo que é o reino de Deus. Ele entendeu muito bem que o evangelho não tem nada a ver com ele. Tem a ver com Jesus Cristo e com o reino de Deus. Por quê? Historicamente falando, biblicamente falando, dentro da igreja, quem tem o nome mais conhecido, Pedro ou André? Mas para todo Pedro, precisa existir um André. Vou repetir, para todo Pedro, precisa existir um André. Pode dar uma salva de palmas aí, irmão? Não é à toa que nós temos os 2 no nosso ministério de louvor, Pedro e André. Para todo Pedro nós precisamos de um André. Meu irmão, a nossa cultura pós-moderna, o nosso evangelho, muitas vezes nós acreditamos que os resultados têm a ver com números. André quebra todo esse estereótipo. O reino de Deus não tem a ver com números, o reino de Deus tem a ver com propósito, e o André ensinou isso. Sabe qual foi a primeira coisa que André foi? Um evangelista. Ele sai do encontro com Jesus, ele volta para a sua casa. Ele nos mostra que a maior sabedoria de um homem, de uma mulher, é a valorizar uma única alma. Sinceramente, quantos de nós... Pega ali para mim, por gentileza. Quantos de nós
não temos contado as nossas experiências para aqueles que são de dentro da nossa casa. E quando nós falamos, e quando nós damos exemplo, todo mundo fala, ixi, eu quero ser crente igual meu irmão, igual meu esposo, igual minha mulher, igual meu filho, igual isso, não. Que ele é chato, ele é religioso, só fala de Jesus, mas a vida não condiz com aquilo. Eu tenho absoluta certeza que o resultado de André foi porque ele era um homem que viveu e teve uma experiência real e verdadeira com Jesus. Obrigado, Rô. E André fala de uma forma convicta, André fala de uma forma que envolveu o seu irmão, e o seu irmão quis conhecer aquilo que ele estava falando. Olha só, a fé de André gerou um interesse na vida de Pedro, porque se você for ver o texto, o que aconteceu? André vai lá e fala para Pedro, o que Pedro faz? Vai procurar saber, e quando ele vai procurar saber, Jesus olha para ele, Pedro Barjonas, Pedro não, Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas, você não será mais conhecido como Simão, mas será conhecido como Pedro. Ou seja, André foi um canal de bênção na geografia a qual ele estava. O primeiro alvo dele não foi a multidão, o primeiro alvo dele foi o quê? A sua casa. Lembra daquele discípulo, do milagre que Jesus curou? O cara ficou doidão, chegou na porta do barco, eu quero ir com você, Jesus, eu quero ir. Acho que é o Gadareno. O que Jesus falou? Não, volta para casa. Sabe o que eu sinto? Vai fazer um mês que nós estamos com esta palavra de Deus no nosso coração, que Deus vai liberar uma semeadura, Deus vai liberar uma colheita nas nossas casas, nas nossas famílias. Mas sabe como nós vamos colher? Se nós voltarmos para casa e sermos de verdade, fazer a lição de casa, meu irmão, ser um crente de verdade em casa, ser um crente verdadeiro em casa. E é difícil, viu? Eu posso dizer por mim, como é difícil. André entendeu que uma vida prostrada aos pés de Jesus gera festa no céu. O que André fez? Vou voltar. E da forma que eu voltava a impactar o meu irmão. Sabe o que Deus quer fazer com você nesta noite? Deus quer impactar a sua vida de uma forma tão poderosa, que quando você voltar para a sua casa, quando você voltar para os seus, você vai ver um resultado sobrenatural. E o resultado não tem a ver com números, o resultado tem a ver com o propósito de alcançar vidas, meu irmão. Sabe uma coisa, eu coloquei no título desta mensagem, eu coloquei o título, o chamado de Jesus, venham e vejam. E entre parênteses eu coloquei, 1 mais 1 é igual a uma multidão. Quer que eu te provo? Quem ganhou André? Quem ganhou Pedro? Quem pregou o primeiro sermão da igreja e se converteu mais de 3.000 almas? 1 mais 1 é igual a uma multidão. Eu quero que nesta noite você saia daqui com o seu coração queimando por amor aos perdidos. A minha oração é, meu Deus, você não vai... Eu dou glória a Deus pelo testemunho da diaconisa André e da diaconisa Thaís. Já tá, André, dá glória aí, André. É que eu estou falando tanto André, né?
Dou glória a Deus pelo testemunho da diaconisa Angélica e da diaconisa Thaís, que as duas foram bem enfáticas, não tem a ver com pregar, tem a ver com ser. E a nossa oração é que você saia daqui ansiando para ser a resposta de Deus, pelo menos para uma pessoa. Pai, a nossa oração é, Jesus, queima o nosso coração nesta noite. Queima o nosso coração da mesma forma que o Senhor queimou o coração de André, e ele voltou para pregar primeiramente para um, que foi seu irmão. Essa é a minha oração. André ganha Pedro, e Pedro foi um dos maiores apóstolos do Evangelho de Cristo. Talvez Deus quer que você ganhe o próximo evangelista de todos os tempos. Vou repetir, talvez Deus quer que você ganhe o próximo Pedro, o próximo João, o próximo Billy Graham, o próximo Charles Spurgeon. E sabe onde eu estarei? Sentado na primeira fileira. Sabe o que eu falei para a Angélica? Angélica, em nome de Jesus, acha um convite, senão eu não posso ir, acha um convite para a Pamela. Porque a profecia vai se cumprir. Qual é a nossa profecia? Que vocês que estão com a gente um tempo já sabem. Sabe qual é a nossa profecia? Nós, pastores, estaremos sentados na primeira fileira, aplaudindo de pé, quando Deus exaltar a sua vida, quando Deus fazer você grande, quando Deus fazer você sobrenatural na presença de Deus. Eu não tenho problema com isso, meu irmão. Porque André nos mostra isso. André mostra que o Evangelho não tem a ver com o nosso ego, tem a ver com o reino. André, se você olhar a Bíblia, em nenhum momento André chega e fala assim, eu fui o primeiro discípulo, cadê a minha cadeira cativa? Ei Pedro, você está tomando meu lugar. Ei Pedro, você é mais doidão. Ei Pedro, você escreveu um livro e eu não escrevi. Ei Pedro, você que pregou o primeiro evangelho, não deveria ser eu. André entendeu aquele versículo que diz: convém que ele cresça. Convém que ele cresça e eu diminua. Não importa o que eu preciso fazer. Se for para arrumar o banco, eu vou arrumar o banco. Se for para arrumar as cadeiras. Não é para derrubar o microfone. Se for para fazer o que for, eu vou fazer para a honra e glória do Senhor. Eu vou dar o meu melhor. André deu o seu melhor. André entendeu o que ele era na presença de Deus. André entendeu que ele era uma resposta. André foi responsável para dizer: achamos o Messias. Meu irmão, descubra qual é a sua esfera de atuação e ocupe aquele lugar. Meu irmão, descubra aquilo que Deus te chamou para fazer e ocupe aquele lugar. Sabe o que é avivamento, meu irmão? É lugares vagos sendo ocupados pela glória de Deus. É no orfanato. É no mundo da coloração. É no mundo da sua empresa. Mas muitas vezes nós estamos apegados ainda de uma forma religiosa, querendo o púlpito da igreja. É estatística, meu irmão. Menos de 5% da igreja prega, sobe no púlpito. Mas eu quero o púlpito. Peça para que Deus diga qual o seu lugar. Permaneça ali, ocupe aquele lugar até Jesus voltar.
entregue o seu talento, multiplique o seu talento, e quando o Senhor voltar, você vai dizer: Senhor, você me deste 2, toma 4. Deus, Senhor, o Senhor me deste 4, toma 8. Senhor, o Senhor me deste 10, toma 20. Jesus vai olhar para você: fiel, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. André entendeu plenamente isso. Se alegre naquilo que Deus tem entregado na sua mão. Às vezes, os holofortes das mídias, os holofortes das redes sociais, fala: meu Deus, mas é muito pequeno. Não importa, meu irmão. É pequeno, mas foi Deus que te deu. Talvez o seu campo é pequeno, mas foi Deus que te deu. Mostre a sua fidelidade, mostre o seu amor, mostre o seu comprometimento por aquilo que Deus confiou a você. Seja como André. André não foi para a África. Eu não estou dizendo que nós não devemos ir para a África, não, mas nós precisamos entender. Eu conheci muita gente, meu irmão, quer pregar na África, quer pregar nisso, quer pregar aquilo, mas não fala de Jesus para o seu vizinho. A conta não bate, meu irmão. Deus quer usar você primeiro na sua Jerusalém. Sabe qual é a sua primeira África? Qual é a sua primeira? Eu vou dar um lugar top para você pregar: Ucrânia. Quer ir? Compra a passagem. Lá no meio da guerra. Mas sabe qual é a nossa primeira Jerusalém? É o nosso quilômetro mais próximo. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Você sabia que o mesmo esforço que você faz para pregar na África é o mesmo que você vai fazer para pregar aqui? E por que nós estamos se calando? Deus está balançando a sua igreja para que a gente entenda que nós fomos chamados para ser a geração de André desta geração. Deus está chacoalhando a igreja para que a gente entenda o comprometimento da propagação das boas novas. André, sabe qual foi a primeira coisa que André fez? A Bíblia diz que a seara é grande, correto? André correu para a sua primeira seara, que era a sua vinha, era a sua casa. Eu estou falando isso para mim. Qual a primeira coisa que André foi? Ele voltou para casa para evangelizar. A segunda coisa, o texto de Mateus capítulo 4, versículo 16, ele recebe uma promessa. Fala assim: aquele que entende, pode falar, fala com fé, meu irmão, aquele que entende o reino, não sai da presença de Deus, sem uma promessa. E hoje Deus está liberando promessas e palavras proféticas sobre a sua vida. O que o texto diz em Mateus capítulo 4, versículo 19? Jesus dizendo: e disse Jesus: siga-me, e eu vos farei pescadores de homem. Ou seja, existe uma palavra de colheita sobre a nossa vida. Mateus capítulo 4, versículo 18 em diante diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu os 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. O que eles estavam fazendo? Pescando, trabalhando. Meu irmão, Jesus não chama ninguém desocupado. Ah, Jesus, ninguém. Você quer? Vai trabalhar que Deus vai te chamar no meio do seu trabalho. E disse Jesus, versículo 19: siga-me e eu vos farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Primeiro, eles estavam trabalhando, receberam o chamado. Qual é a outra coisa que eles fazem?
deixa tudo. Ei, eu não estou dizendo que você vai amanhã chegar lá, ô patrão, dá minhas contas. Não. O que eu estou querendo dizer, não existe ser pescador de homens, não existe entender o evangelho, não existe receber uma promessa, sem abrir mão das nossas vontades e dos nossos anseios. Como eu sempre temos falado, esses últimos tempos nós temos vivido uma geração totalmente egocêntrica. Eu quero, é meu, é isso e aquilo. O reino de Deus nos mostra completamente diferente. O que o André fez? A primeira coisa que André fez, ele foi abrir mão de uma empresa lucrativa. No mesmo instante, ele deixou as suas redes e o seguiu. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. Versículo 22, e eles deixaram imediatamente o seu pai e o seu barco e o seguiram. Ou seja, todos que seguem a Jesus, todos que recebem uma promessa de Jesus, precisa entender: para se tornarmos pescadores de homem, devemos abrir mão das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos, da nossa própria carnalidade. André e o seu irmão Pedro entenderam isso rapidamente, e responderam e entenderam que aquele momento Deus estava chamando para a obra mais nobre de todos os tempos. Meu irmão, sabe qual é a coisa mais nobre que nós podemos fazer? É entender que nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Você precisa entender, meu irmão, que aonde você estiver, você é um embaixador do reino de Deus. Por isso que nós devemos tomar cuidado aonde nós estamos colocando o pé. Sabe uma coisa que você sempre precisa perguntar? Jesus, você entra nesse lugar comigo? Se Jesus falar, estou fora, vai embora, meu irmão. Vai embora. Vai embora. Como eu tenho que falar, se você não vai aguentar a pressão, vai embora. Faça como José, fuja, corre, mas não abra mão dos seus princípios, não abra mão da promessa que Deus já liberou sobre a sua vida. Uma das maiores dádivas, como embaixadores de Cristo, é que nós temos a responsabilidade de participar da evangelização do mundo, evangelização da nossa geografia. Da mesma forma que Jesus convidou e liberou uma palavra sobre a vida de André e do seu irmão Pedro, hoje Deus libera esta palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sabe o que é que Deus está dizendo? Alê, eu te chamo para ser pescador de homem. Léo, eu te chamo para ser pescador de homem. Pastor Bruno, eu te chamo para ser pescador de homem. Michele, eu te chamo para ser pescador de homem. Natália, eu te chamo para ser pescadora de homem no contexto povo, tá? Deus nos chama para tocar as vidas aonde nós estivermos. Nós temos orado. Jesus, faça das nossas vidas, faça da nossa igreja pessoas que são apaixonadas pela propagação do Evangelho da Cruz. Que nós possamos entender que a maior característica de um cristão saudável é ter a responsabilidade com a propagação das boas novas. Com a propagação
propagação das boas novas. André é exemplo. Ele recebeu e já passou adiante. Era tão bom, meu irmão, aquilo que nós temos é tão bom, é tão bom, é tão bom que nós não pode parar em você. Não permita que o evangelho pare em você. André entendeu que a notícia das boas novas era a maior notícia que o homem poderia dar para uma outra pessoa. Essa é a maior notícia, meu irmão. A maior notícia que nós podemos dar para qualquer um é dizer: eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Messias. Meu irmão, minha irmã, eu e você não temos o direito de reter as boas novas de Cristo. Sabe por quê? Deus não escolheu anjos, Deus não escolheu serafins, Deus não escolheu querubins, Deus escolheu os seus filhos. Levanta a mão, põe na sua cabecinha. Você aí de casa também faz isso. Deus escolheu você para propagar o evangelho da cruz. Deus nos escolheu para propagar as boas novas de Cristo. Meu irmão, eu disse esses dias aqui no discipulado, Deus não tem plano B. Ou você quer que Deus use as mulas? Ou Deus, a Bíblia diz que se nós não falarmos, as pedras clamarão. Deus nos chamou para tocar as nações da terra. André entendeu o comissionamento de ser um pescador de homens. André entendeu que ele precisou voltar para falar. E a terceira e última coisa que eu quero dizer: André entendeu tanto que foi um dos mártires do Evangelho de Cristo Jesus. Ele não teve medo da morte. Ele não teve medo da perseguição. Sabe qual foi a única coisa que André pediu, eu já disse? Só não me crucifica como meu Senhor, eu não sou digno disso. Talvez a gente não saiba, mas na Ucrânia está morrendo um monte de cristão. Esses dias acharam igrejas na China, mataram todo mundo. E desculpa. E a gente aqui no Ocidente, na igreja ocidental, vivendo na Disneylândia gospel. A minha pergunta é: será que o martírio, primeiramente de Cristo na cruz por nós, não vale a pena de nós se entregarmos pelo menos um pouco para a honra e para a glória de Senhor Jesus? Você acha que, a minha pergunta é: será que não vale a pena a cruz, o poder da cruz, não vale a pena da gente abrir mão das nossas próprias vontades? Eu não estou dizendo que você precisa virar um habitolado, não. Eu não estou dizendo que você vai lá para o centro da cidade, ficar, tem uns tiozinhos lá no centro da cidade que o zóio deles é até vermelho. Você já viu esses tiozinhos do zóio vermelho? Eu tenho medo deles. Passo lá na Sé, eu vejo os tiozinhos do zóio vermelho, eu saio correndo. Foi
virar um tiozinho de zóio vermelho. Eu estou dizendo que você vai ser um representante do céu aqui na terra. Eu estou dizendo que o seu coração vai clamar, vai ansiar, vai se entusiasmar a ser a resposta de Deus. Você vai dizer, eu serei como André, eu vou ganhar o próximo Pedro desta geração. Talvez você possa ser até o Pedro, que ainda está adormecido. Talvez você pode ser até o Paulo, mas ainda não entendeu, ainda não caiu do cavalo, ainda não teve uma revelação real de quem é Jesus. E Jesus está dizendo, eu estou te chamando para ser pescador de homens. Jesus está te chamando para ser propagador do Evangelho. Deus está te chamando para ser a resposta de Deus nesta geração. A resposta de algo que há mais de 2000 anos atrás as pessoas estão tentando destruir, mas não conseguem. Eita, peraí. A resposta de algo que as pessoas estão tentando destruir há mais de 2000 anos e não consegue. Sabe por quê? A palavra é clara. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pode montar em 1500 siglas. E para bom entendedor sabe o que eu estou dizendo. Podem montar 1500 siglas, mas nenhuma dessas siglas vai acabar com o Evangelho da cruz. Não vai acabar com os princípios do reino, porque nada... Meu irmão, hoje está absurdo. Isso é só resposta de Deus, é só o tempo, a Bíblia se cumprindo. Por isso que nós devemos se posicionar como resposta de Deus. Você pode crer no que você quiser, mas eu creio na palavra do Senhor. André entendeu isso. Estevão entendeu isso. E sabe o que me chama a atenção? Quando você vai para a história, o sangue do mártir, o sangue de um mártir do reino de Deus, tem poder para gerar coisas extraordinárias. O sangue de Estevão gerou o maior cristão de todos os tempos, depois de Jesus Cristo. Gerou Paulo. O que eu quero te dizer, meu irmão, que eu e você possamos fazer a cruz de Cristo, o sangue de Pedro, o sangue de Jesus, o sangue de André, o sangue dos cristãos que morreram na China, o sangue de cristãos que estão morrendo no Oriente Médio, no Irã, no Iraque, nos países muçulmanos, possa gerar algo real e verdadeiro dentro de mim e dentro de você. Que possa gerar algo da eternidade. Que nós possamos ser transformados e que nós possamos ter uma revelação real e verdadeira de quem é Jesus, da mesma forma que André teve. E que nós se tornamos homens e mulheres viris do reino de Deus. Ser de verdade. É entender que quem opera em você o querer e o realizar não é você, é o Espírito Santo. É Ele que convence você do juízo, do pecado e da justiça. É Ele que vai operar.
André entendeu que sozinho ele não podia ir em lugar nenhum. André entendeu que ele só poderia falar daquilo que ele teve um encontro, aquilo que ele foi revelado. E Jesus está se revelando para mim e para você hoje, dizendo: eu te chamo para ser pescador de homem. Eu te chamo para tocar, meu irmão. Não calhe a sua boca, meu irmão. Esta semana eu tive 2 experiências. Uma das experiências, eu cheguei no meu cabeleireiro, um amigo meu de infância. Na hora que eu olhei ele na cadeira, eu tomei um susto, estava amarelo, com hepatite, aquela que não é transmissível. Aí começou a contar o testemunho: meu, estou com hepatite, estou com câncer no fígado, estou porque a hepatite essa hepatite aquele negócio que a bebida dá, cirrose hepática. Falei: Jesus não te levou ainda? Primeira coisa que eu perguntei para ele: você tem a certeza da sua salvação? Que eu estou assim agora, irmão. Esse livro mudou a minha vida. A primeira coisa que eu falei assim, e ele era cristão: você tem certeza da sua salvação? Aí na hora o Espírito Santo falou: ora por ele. Eu esperei ele cortar o cabelo. Já cheguei e falei: eu vou orar por você. Deus acabou de falar que eu vou orar por você. Aí todo mundo lá no salão ficou assim. Eu falei: não importa, eu vou orar. Acabou o corte. Falei: senta aí. Sentou. E no meio da oração, Deus me deu uma palavra de conhecimento. E eu comecei a orar e eu comecei a liberar aquela palavra de conhecimento. Meu cabeleireiro é meio doidão, mas é crente. É. Mas Deus usa, irmão. Por isso que eu estou falando: se eu e você não se posicionar, as pedras vão clamar. Eu orei, liberei uma palavra. O cabeleireiro começou a falar assim: sabe o que Deus está falando? Se arrependa, peça perdão para quem você quiser. Você tem que rever tudo que você fez. Sabe o que Deus está falando para mim? Peça perdão. O perdão vai te curar. O perdão vai te libertar. O perdão vai te restaurar. Falei: Jesus, eu recebo esse Jesus aí também, irmão. Oramos e liberamos a palavra de cura. Tem a ver comigo? Eu creio que ele vai ser curado. Se ele não for, não tem a ver comigo, meu. Ah, mas eu passei vergonha. Não, só fiz aquilo que Deus mandou. Ah, mas vergonhinha. Vergonha de fumar maconha, cheirar cocaína, se prostituir, ninguém tinha. Agora, de levar a glória de Deus, tem vergonhinha? Deus está nos chamando. Se coloque de pé. E vocês estão exatamente com a carinha que eu queria que vocês estivessem. A minha oração é: Deus está te chamando para ser uma resposta de Deus. Deus está te chamando para ser pescador de homem. Deus está te chamando para ter um propósito. Deus está te chamando para tocar uma geração. Feche os seus olhos.